Hoje, quem é profetisa da noite é a pastora Márcia. Gostaria de convidar aqui na frente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado por essa palavra profética. As crianças podem ir para suas salas. Eu esqueci, mas já puxou a fila aí. De 3 a 9 anos, pode ir para a sala, e a professora já está esperando vocês lá. Deus abençoe a pastora. Graça e paz, igreja. Amém? Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Ezequiel 47. Ezequiel 47, do verso 1 até o 5, nós vamos ler. Eu nunca preguei no texto de Ezequiel. Eu sempre achei Ezequiel um livro muito denso. Achei não, eu tenho certeza disso. É um livro denso, é um livro que ele mostra muita destruição, um peso de juízo muito forte sobre Judá, sobre a nação judaica. E eu fiquei surpresa quando o Senhor me deu a palavra aqui no livro de Ezequiel, por ser um livro tão denso, mas que traz algo muito profundo para nós, a igreja hoje, atual. Ezequiel 47 diz assim: torrente das águas purificadoras. Vocês abriram aí, queridos? Amém? Vocês estão comigo? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o lado oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, aumentado, a ponto de que eu teria que passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a não ser nadando. Senhor, nós confiamos no Senhor, Pai. E sabemos que a palavra do Senhor, ela consiste em nos libertar, em nos restaurar, em tirar de nós, Pai, aquilo que está denso, para sairmos daqui leves. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me ajude a passar isso, Pai. Deus, eu entendo que eu sou a primeira a receber do Senhor. Não existe, Pai, aquele que é superior, aquele que é super-herói. Quando o Senhor nos dá uma palavra, nós passamos por ela, nós choramos, nós derramamos as nossas lágrimas porque entendemos a nossa atual situação através dos contextos bíblicos. Espírito de Deus, só Tu podes mover o íntimo de um ser humano, de uma pessoa qualquer que seja. Só Tu podes entrar no meio das mazelas, daquilo que está tão profundo na alma e no espírito de uma pessoa. É disso que nós precisamos em Tua palavra. Que o Senhor me use, Pai, e que seja isso para exaltar o Teu nome. E que essa palavra venha a partir de mim, Deus. O Senhor me dando para mim e para eles. Em nome de Jesus, Deus. Ezequiel, eu quero que você deixe esse texto aí um pouquinho. Ezequiel foi um profeta que ele sofreu muito. Todo profeta sofre, irmãos. Mesmo nos dias de hoje, o profeta, ele é muito sofrido. E o chamado de Ezequiel foi para profetizar num período do exílio de Babilônia. Num período em que os judeus, mais precisamente a tribo de Judá, eles estavam totalmente opostos nos seus corações em relação a Deus. Ao Deus único, verdadeiro, o Deus que tinha uma aliança com eles. Que tem. E terá sempre. E esse contexto, eu não queria nunca ser profeta no contexto do exílio, do período em que o povo estava já no exílio babilônico.
um coração duro, um coração hostil, um povo que olhava para Deus, mas não via Deus, ouvia a palavra, mas não obedecia. E, portanto, veio um cativeiro. Nesse período aqui, o livro de Ezequiel, ele vai falar das profecias de destruição. O tema de Ezequiel é juízo e a glória de Deus. Olha a discrepância. O juízo, e esse juízo, se você ler do capítulo 1 em diante, você vai ver que foi destruição pesada que veio sobre Judá, sobre os israelitas, por causa do coração e da desobediência deles. Agora é interessante, sabe, que quando você lê aqui a história de Ezequiel, percebe-se que Deus, inclusive nos dias de hoje, Deus não se choca com o pecado. Deus não se assusta quando um profeta, um pastor, infelizmente, cai, ou um líder, ou uma ovelha, por mais que fique só sentada numa cadeira, Ele não se choca com isso. Porque realmente, se nós não estivermos com a nossa vida na dependência do Senhor, em entrega todos os dias, em rendição aos pés da cruz, em humildade diante do Senhor, sabendo que nós somos barro, quem nos levanta é o Senhor pelo seu Espírito de vida que está sobre nós. E se nós não entendemos isso, cai mesmo. O ser humano peca. Os judeus é um povo de aliança com Deus desde o princípio. Nós entramos depois na história. Já existiam os gentios, os não-judeus, mas fomos resgatados um pouco mais depois. Mas desde o princípio, os judeus eram um povo separado do coração de Deus. E a aliança que Deus tem com esse povo é inquebrável, irrefutável. Não tem como ninguém dizer nada contra. O Senhor assim o fez e assim vai ser sempre e eternamente. Mas o fato é que eles não obedeciam ao Senhor, e quando a gente não obedece, a gente cai. Mas uma coisa me chama a atenção no contexto de Ezequiel, é que o tempo todo, antes de o povo ir de fato para o exílio babilônico, ou seja, o templo em Jerusalém cai, e eles levam cerca de 10.000 por alto, judeus, para o exílio babilônico. E dentro de Babilônia não se ouvia Deus, não se falava com Deus. Não era um lugar onde o homem buscava Deus. A massa de pessoas, de judeus que foi para dentro de Babilônia, eles tiveram que adorar os deuses daquele lugar. E muitos deles se encurvaram diante deles. Mas isso não foi novidade, porque antes do exílio, eles já estavam encurvando diante de outros deuses que não era o Deus único e verdadeiro. E eles foram para lá para ser tratados. Mas antes disso, Ezequiel se levanta dizendo: gente, se você se arrepender, eu estou fazendo uma colocação já bem objetiva aqui nas minhas palavras, mas se você ler o livro de Ezequiel, você vai entender isso. E eles dizendo: se vocês se arrependerem, tem jeito, tem como revogar esse negócio aí, tem como Deus te dar um livramento. Se você se arrepender, tem como Deus não permitir que isso aconteça. A destruição virá por falta de arrependimento. Então Deus não estava questionando o pecado, Ele estava questionando a delonga para se arrepender diante dele. Quando eu penso na história dos judeus, quando eles saíram do Egito, os israelitas, eles ficaram o quê? 40 anos no deserto, não foi, igreja? Por alto, você deve se lembrar, e a gente sempre prega muito sobre esse contexto. Eles ficaram 40 anos no deserto. E quando eu me deparo com esses 40 anos, eu falo assim: poxa Deus, 40 anos nos dias de hoje, nós temos uma média de vida de 80 anos hoje. Hoje o ser humano está vivendo mais, segundo as estatísticas. 40 anos é metade da vida. Depois dos 40 anos, você já fez faculdade, você se casou novo, já casou, já teve filhos, se casou muito novo, já teve netos, já construiu uma vida inteira. Né, Wagner? Vem aí, né? E você já construiu sua casa, já comprou seu carro, já estudou. E você está fazendo e construindo mais na sua vida. Eles perderam mais da metade da vida deles no deserto. Sabe por que o deserto demorou tanto para os judeus, quando eles saíram do Egito, irmãos? Porque demorou para arrepender. A demora para arrepender, ela leva o deserto a ficar extenso. Ela leva o deserto a ficar cada vez maior. Deus, Ele quer aproveitar o nosso tempo. Ele nos fez para servi-lo, Ele nos fez exatamente para poder levar a palavra dEle.
para nós alcançarmos o propósito, a dimensão da profundidade do propósito dele para nós nessa terra. Mas 40 anos ele gastou com o povo, tentando fazer esse povo se arrepender. E a maioria deles morreu no deserto porque não se arrependeu. Eles não se arrependeram. A maior parte pereceu no deserto. Eu creio que não será assim comigo nem com você. Amém, igreja? Porque nós sabemos que nós precisamos, dia após dia, nos arrepender diante do Senhor. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. E como profeta de Deus, ele de todas as maneiras, ele tentou porque o povo não ouvia e não obedecia. Fortalecer aquele povo diante do Senhor através da profecia, porque a profecia ela vem para edificar, ela vem para corrigir, mas ela vem para edificar também. Ela vem para esclarecer o entendimento, para que haja arrependimento. E quando os filhos de Deus, eles ouvem, ou mesmo que seja aquele que não conhece o Senhor, ouve, ele tem, então, uma oportunidade de se livrar de uma grande destruição. Mas não foi assim com eles. Veio grande juízo sobre a nação judaica. O livro de Ezequiel, ele acontece exatamente no período do exílio babilônico. É interessante que há uma discrepância entre os teólogos, os estudiosos, independente da crença. Eles discutem muito em relação se o livro de Ezequiel, as profecias de Ezequiel foram dadas dentro do exílio babilônico ou fora. Haja visto que Ezequiel fala, eu estava no templo. Mas ao mesmo tempo, Ezequiel estava também no exílio. Mas o livro de Ezequiel, ele consiste numa visão. Vai lá em Ezequiel capítulo 1 comigo, você vai confirmar isso. Ele consiste numa visão grande, extensa, profunda. É um livro que Deus dá tremendas visões de destruição e mais no final do livro também de restauração. É um livro em que esse profeta se depara com a glória de Deus no meio de um contexto de exílio e de destruição. Uma miscelânea de coisas acontece aqui no contexto de Ezequiel. Capítulo 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Ezequiel estava lá. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, essa discrepância talvez seja pelo fato de terem sido visões profundas que Deus dava para Ezequiel. Mas Ezequiel foi levado lá no templo, em espírito. E Deus começa a mostrar partes do templo. E começa a dar uma palavra para Ezequiel a respeito do seu povo. O capítulo do 1 ao 3 de Ezequiel fala sobre o chamado profético de Ezequiel. O capítulo de Ezequiel 4 até o 24 fala sobre as profecias de juízo sobre a nação judaica. Destruição pura, irmãos. Destruição pura. O capítulo 25 a 30, as profecias falam de condenação para as nações que não eram judaicas também. As nações pagãs daquela época também sofreriam destruição por não ouvir ao Senhor. Do 33 ao 48, as profecias de restauração são levantadas a respeito dos exilados de Babilônia. E como eu disse, o pecado não era o problema para Deus. Pecou, qual que é o caminho? Arrepender. Mas eles não conseguiram arrepender. Eles viam, eu quero que você abra comigo em Ezequiel 33, nós vamos percorrer um pouquinho aí. E vamos voltar algumas vezes nas mesmas passagens. Ezequiel 33, do 30 ao 33. Olha que interessante. Olha como que eles viam a palavra do profeta. 33, do 30 em diante. Deus vem e fala com Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam sobre você, Ezequiel, um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouçam qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, Ezequiel, como um povo que costuma vir. O costume, o maldito do costume, né? E se assentam diante de você como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, em obra.
Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, Ezequiel, que tem uma voz suave e tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Não é que Ezequiel cantava e tangia, mas ele estava dizendo, não sei se você já reparou como uma pessoa, ela canta tão bem que você fica admirado, maravilhado perto dela. Mas aquilo que ela cantou você não consegue praticar. E a profecia, através de Ezequiel, para essa nação, para a nação de Judá, ela soava como uma voz maravilhosa, como uma poesia. Tem pessoas que leem a Bíblia e falam para a gente assim, eu considero a Bíblia um livro poético. É uma perfeita poesia. Eu digo outra coisa. Eu digo, olha, a Bíblia fala de morte, a Bíblia fala de destruição, mas a Bíblia fala de um caminho que nos leva para a vida eterna. Ela não é só uma poesia. Ela é um livro que exige prática. Ela é um livro que exige, de fato, arrependimento de nós. E a Bíblia não passou e nem vai passar a igreja. Desconsiderem ela quem quiser, mas ela não vai passar. Essas palavras não passarão até que sejam cumpridas sobre a igreja de Cristo na face da terra. E Deus faz manobras dentro do contexto de Ezequiel para fazer o seu povo entender, olhem para mim, me adorem, se curvem diante de mim, não prostitua com os outros ídolos. A Bíblia fala, no contexto bíblico, a gente vê que tem a prostituição espiritual, que é como o marido quando trai a mulher, o tal do adultério. E eles prostituíam com seus ídolos. E Deus abominava isso porque não havia arrependimento. Eles não ouviam o Senhor naquele período. Ezequiel 47, volta lá comigo agora. Ezequiel 47 nos dá uma visão de restauração. Ele fala de uma visão em que Deus se propõe a restaurar o seu povo. E Deus mostra essas águas para Ezequiel. Marca a página aí de Ezequiel 47 e vai no 40 comigo, antes de eu ler novamente, volta aí um pouquinho para trás. Eu estou fazendo de forma bem resumida, mas de forma que você possa entender o que o Senhor tem para nós hoje. No 40, no 1, 2 e 3, olha o que fala aí. Deus dá para Ezequiel a visão do templo. No 20º, mas ele estava ainda no exílio babilônico. No ano 25º do nosso exílio. No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, o templo. Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. As visões de Ezequiel eram profundas. Olha o verso 2. Em visão Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. E me levou para lá e eis que um homem cuja aparência era como a do bronze estava de pé à porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Eles ainda estavam dentro do exílio. E Deus, apesar do entristecimento, porque a gente sabe que a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele se entristece. Principalmente quando o povo de Deus não se inclina diante dele. E não obedece à palavra dele. E não vive os seus estatutos bíblicos, seus princípios. E nem por isso Deus mata o seu povo. Ele vai dando chances. Ele vai dando oportunidades, como ele faz aqui no livro de Ezequiel. Mas o interessante é que no meio de um contexto de exílio, o povo estava preso em Babilônia. Eles não podiam mais fazer o que eles queriam. Eles não tinham liberdade mais para adorar o seu Deus, ainda que eles quisessem. Eles não tinham essa liberdade. Mas era necessário que eles ficassem lá. Mas olha que coisa tremenda, igreja. Enquanto eles estavam lá, no meio desse exílio babilônico, Deus estava preparando um plano de restauração para eles. Um povo que não obedecia. Um povo que não amava em forma de primícia, primeiramente o seu Deus. Deus tramava, no bom sentido, um recurso de restauração do templo para trazê-los de volta. Você já viu amor igual a esse?
Você já viu um amor igual a esse pela vida do ser humano, igreja? Eles estavam lá porque eles mereciam estar lá. Mas Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, eu sei que eles estão lá. Eu sei que eles fizeram tudo errado. Mas vem cá. E um homem ao lado de Ezequiel pega um cordel de medir e começa a medir o templo. Para restaurar o templo em Jerusalém, para que eles retornassem à sua casa, para adorar ao Senhor. Mesmo na nossa obediência, eu não sei a conduta de ninguém aqui, eu sei da minha, e isso é o bastante para mim. Cada um sabe da sua vida, e Deus sabe de todos nós. Mas mesmo no meio, irmãos, isso não é diferente de lá para cá, não. Nós somos humanos tanto quanto eles. Eles eram judeus, e aí? Nós somos humanos como eles, carne e osso, sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas atitudes. Aliás, o que tem levado o Brasil a afundar é exatamente não conhecer o Deus único e verdadeiro. Porque se o Brasil se curvasse diante de Deus, as coisas não estariam como estão. É interessante falar de água aqui num momento de restauração. Enquanto nós estamos caminhando, a Amazônia está sendo destruída e nós vamos ficar sem água. Que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. Porque coisas terríveis, destruições terríveis estão caminhando para vir sobre o Brasil. Muitas delas já se instalaram sobre o Brasil. Mas coisas piores virão se nós, como igreja, não nos curvarmos diante do Deus único e verdadeiro e buscar a presença dEle. Você está comigo? Eu sei que é pesado, irmãos. Mas a história deles não é diferente da nossa. Eles eram de Deus, nós também somos. Mas muitas vezes afastados dele. Aparentando estarmos pertinho, mas estamos distante, longe. Deus tem chamado a igreja a orar. Porque a primeira postura para Deus trazer uma restauração completa, que não é externo, é dentro de nós. Ela começa com oração. Porque a oração ela tem o poder de quebrantar. A oração tem o poder de nos fazer chorar e lamentar com pranto diante do Senhor, para entendermos o que Ele tem para nós. Então Deus começa a falar para Ezequiel: olha, eu tenho uma restauração para eles. Ainda que eles não me amam como eu gostaria que eles me amassem. Ainda que eles não façam o que os meus estatutos bíblicos, que é a palavra, que é a lei, manda. Mas eu tenho um plano de restauração para eles. Sabe de onde que eu me lembro? De Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Um plano de dar um fim que você deseja. Porque de fato, nós como humanos, nós desejamos Deus. Nós sabemos que nós nascemos para viver dele, por ele e para ele. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o nosso coração e com a nossa carne. E não era diferente com a nação judaica. Agora vai comigo em Ezequiel 47. Passa a sua página aí um pouquinho. O verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. Antes de prosseguir, quando esse homem pega o cordel e começa a medir, eu quero te lembrar quando você vai dar uma reforma lá na sua casa. Você chama o engenheiro, você chama as pessoas que atuam nessa área e eles começam a medir. Eles vão medindo as paredes. Qual a altura que você quer? Fala, eu quero. Mas e aqui? O que você vai colocar? O que você vai colocar na cozinha? O que você quer aqui? Quais são os detalhes? Esse homem começou a medir o templo em visão para Ezequiel. Estava sendo levantada uma reforma no templo natural e também no templo interior do homem, para que ele retornasse ao templo e adorasse ao Senhor. Eram duas reformas. Deus iria reconstruir o templo, trazê-los do exílio no tempo certo, colocá-los de volta ao templo. Mas eles já teriam aprendido a adorar somente ao Deus vivo. Igreja, não se curve diante dos deuses dessa época. Naquela época, um deles era os Baalins, os Baals e outros muitos mais.
Mas hoje existem deuses tão terríveis, tão mais terríveis do que os daquela época. Tão piores do que os daquela época, que nos tiram de Deus e nos colocam exatamente dentro de um exílio. Não tem uma Babilônia aqui. A Babilônia está lá. Não tem uma Babilônia aqui. Mas muitos estão separados e exilados e não percebem isso. Deus tem um plano de restauração para você, filho, filha. Ainda que você esteja tão distante, que você vai acatar o que eu estou dizendo aqui. Você se sente um exilado. Sabe aonde que está a Babilônia dentro do Brasil? Em todo lugar. Uma das palavras que Deus dava para Israel, que Deus dá a Israel no início, no contexto bíblico ali de Levítico principalmente, ele fala assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus. Porque se você ouvir, você vai prevalecer, você vai ficar de pé. Existem exílios espirituais vindo sobre muitos crentes e não crentes. E ficam ali 40 anos, 25 anos, 14 anos. E não conseguem se arrepender, não entendem o que Deus tem para ele. É tempo de você entender que Deus vai fazer uma reforma e Ele quer te trazer de volta para o templo, meu querido. Ele quer te trazer de volta para o templo. Olha aí o verso 4 de 47. Mediu mais 1000. Lê do 3 de novo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. A restauração já começou. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Diga assim comigo: e me fez passar. Isso, versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar. Novamente, me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido de sobremaneira. Ezequiel estava dentro de uma visão. Aquele homem ali com uma aparência de bronze. Não sei se um anjo tem um significado, mas eu não entrei nessa parte. Tem muita coisa aqui que se eu for entrar dá 3 horas de ministração. Ele levou Ezequiel, mostrou o rio. Mas aqui, independente de ser uma visão, Ezequiel teve que passar pelas águas. Ezequiel teve que passar pelas águas. Ele não podia só ver. Ele tinha que experimentar essas águas. Lá em Romanos, se você quiser abrir lá comigo, deixa eu ver se eu tenho aqui a passagem. Eu não sei se eu anotei ela aqui. Acho que é Romanos 5, que fala assim que a experiência, ela gera, eu acho que eu não coloquei aqui a referência, não estou me lembrando agora. A experiência nos leva a ter esperança. A experiência, está em Romanos 5, tá? Do primeiro aí em diante você vai achar. A experiência nos leva a ter esperança. Nós passamos tribulações, mas as tribulações geram em nós experiência. E a experiência nos traz a esperança. Ela nos traz a esperança. Ezequiel, nesse período aqui, ele estava sendo levantado para a restauração e trazer uma experiência sobre aquele povo que achou que não voltaria mais ao templo. Mas Deus não mata o seu povo. Ele vai até o fim, tentando trazer seu povo de volta. É assim, irmãos. É assim que é o nosso Deus. Vira para quem está do seu lado e diga para ele assim: é assim que é o nosso Deus. Ele não abre mão de nós. Então Ezequiel teve que entrar dentro daquelas águas, ainda que numa visão, literalmente ele entrou nessas águas. Essas águas saíam por debaixo do limiar da porta. Elas começaram saindo como que um filete. Elas foram minando por debaixo da porta. A água, ela tem um poder de entrar nos lugares, irmãos. A água consegue fazer um buraco na rocha. A água consegue fluir em qualquer lugar. Ela entra. A minha casa inundou, não tem muito tempo. Foi até muito interessante. Eu moro num apartamento germinado. Ele não é prédio, né? É casa mesmo. E quando foi um dia, eu achei a minha casa inundada. E uma água pura, pastor.
uma água cristalina. E aquilo me chamou a atenção. Falei assim, Senhor, essa água é limpa, mas de onde vem? Meus móveis lá molhando. E eu falei assim, glória a Deus, tem que trocar mesmo. Está na hora de trazer o novo. A gente tem que entender, ao invés de murmurar, entender o que Deus faz. Está na hora de trocar, Senhor. Não perdi nada, só ganhei. E quando eu olhei, aconteceu algo tão maravilhoso que eu chamei o vizinho, que é o rapaz que olha lá o prédio pra gente, a casa pra gente, e falei assim, senhor Edson, o que está acontecendo com a minha casa? Ele falou assim, ué, nem eu sei. Eu falei, está chovendo aqui dentro. A minha casa é uma casa muito boa, muito bem construída. O cano que dá vazão para uma caixa enorme, que migra para as outras casas dos apartamentos, são 4 apartamentos. Ele estourou, mas a água vazou só em cima da minha casa. Se for aquele murmurão, né, ele fala assim, nossa Deus, isso é maldição. Só vazou dentro da minha casa. E eu falei assim, opa, o que está acontecendo? Deus é tremendo, irmãos. A gente tem que ver as coisas pelo prisma de Deus e não pelo prisma do diabo, do que as pessoas falam. Olhe pelos olhos de Deus. Você vai ver que não é maldição, é bênção. E aí ele chegou e vazava uma tocha na lâmpada. Nas lâmpadas da sala e da cozinha. Eu nunca vi aquilo. Eu acendi as luzes e ele falou assim, apaga as luzes. Eu falei assim, não, eu preciso da luz para poder desencharcar a casa. E ele falou assim, mas vai estourar. Eu falei assim, olha, se estourar, estourou. Eu fiquei 5 horas tirando água porque elas desciam e elas entravam por dentro das paredes e saíam debaixo dos rodapés de madeira. Elas entravam pelas paredes e borbulhavam no meio das paredes. E eu falei assim, obrigado, Senhor, porque eu já estava planejando de pintar a casa esse ano. Então agora, vamos lá, né? Mão na obra. E as lâmpadas ficaram intactas no meio de uma cachoeira de água. E aí, não vazou água nos outros apartamentos. Gerou uma piscina de água em cima do meu apartamento. E elas começaram a descer. E eu falei assim, meu Deus, como elas jorram por debaixo dos rodapés. E aí o vizinho, logo, ele falou assim, na minha casa não tem nada não. Eu falei assim, que bom pra você, vazou tudo na minha. Mas o bom é que a água é limpa. E uma amiga minha foi me visitar preocupada, ela falou assim, Márcia, mas eu senti uma graça quando eu vi aquela água saindo da sua casa. Eu falei assim, eu não queria falar isso não, que eu ia pensar eu imaginei que você ia pensar que eu tô ficando doida. Não, Márcia, eu vi graça. E ele pegou uma escada comigo. Depois ele falou assim, Márcia, sua escada tá aí. Eu falei, tá, posso pegar com você? Pode. Aí eu falei assim, mas para que você quer escada? Ele falou assim, as minhas lâmpadas estouraram tudo. Eu falei assim, mas não vazou água na sua casa? Ele falou assim, eu não estou entendendo. Só umidificou, estourou tudo. Eu falei assim, vem ver, as minhas estão acesas. Ele falou assim, eu não estou entendendo. E eu falei com ele assim, não preocupa não. Eu vou secar a água e eu vou te pedir um grande favor. Sobe em cima da laje para mim, me cobra depois e ajeita lá o registro da água. A minha casa ficou com cheirinho de barro durante muitos dias. Mas eu entendi que algo novo estava para vir. Eu não posso te contar agora, mas algo muito novo chegou para mim. As águas entram. Essas águas, nós temos que experimentá-las. Eu experimentei essas águas no sentido literal. A minha casa inundou com elas. Mas uma água pura. Não é uma água de enchente. Não é uma água de um rio, um córrego sujo que inundou e entrou para dentro da casa. Não. É uma água que veio de cima. Ela desceu de cima para baixo. Essas águas aqui demonstravam o que Deus queria fazer no homem. Irmãos, Deus quer um culto dentro. Essas águas não saíam do lado de fora do templo. Elas apareceram dentro do próprio templo para Ezequiel. Elas saíam de dentro do próprio templo. Não tinha uma mangueira que estourou e a água vazou. Não, elas saíam dentro do próprio templo. Isso, sabe o que Deus quer falar conosco sobre isso hoje, no contexto de agora? Vamos trazer isso para nós? O culto dentro. Deus estava preparando o seu povo, já apontando para o que Cristo faria. Não adianta mais eu levantar os profetas. Não adianta mais eu ditar a lei, que é a minha palavra. Eles não conseguem
Eles não entendem. Eu preciso de um culto dentro. Eu preciso de um culto interior do meu povo. Eu preciso de um culto que comece no coração deles. Eu preciso de um culto que comece uma rendição a partir de dentro do interior do meu povo. Não adianta eu atiçá-los por fora. Eu preciso mexer dentro do meu povo. Irmão, sabe o que entra para dentro de nós todos os dias? Diga assim: água. Água. Fala mais forte. Água. O que entra para dentro de você todos os dias é água. A experiência é que traz esperança. E quando nós experimentamos o Senhor na obediência, na oração e na renúncia, é dessa forma que nós vivemos. E somos vivificados todos os dias, a cada manhã. Um paciente lá no consultório falou comigo assim: Márcia, eu tenho a sensação que eu morro toda noite. E parece que Deus me acorda de manhã. Eu falei: não é sensação. Você dorme. Quem garante que seu coração vai amanhecer batendo é só Deus. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Em Ezequiel 47, do 1 ao 5, também fala que Ezequiel se deparou, no momento da restauração, ele se deparou com a glória de Deus. Ele se depara com a glória de Deus. Para haver restauração, nós temos que nos deparar com o peso da glória do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que nos deparar de frente com o peso da glória de Deus na nossa vida. Aliás, glória é peso, né? Glória é peso. E então começa a restauração para que Deus traga seu povo de volta ao templo. São 3 níveis: um raso, um médio e um profundo. A Bíblia fala no livro de Romanos, se eu não me engano: ó profundidades das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ó profundidades. Deus não está no raso. Deus está no profundo. Quando a lei era externa, era raso. Eles não conseguiam experimentar o profundo que Deus tinha para eles. Deus teve que implantar a sua lei, que é a palavra, dentro do homem. Deus estava trazendo uma esperança para o seu povo. É muito comum hoje você se deparar com pastores, se deparar com ovelhas sem esperança. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite sem esperança, mas há um rio, meu irmão, para você mergulhar nele, que vai refrescar a sua alma, que vai trazer a sua mente em Cristo de volta. E esse rio, ele na verdade ele não está do lado de fora, ele já está dentro de você, e você ainda não entendeu isso. Você ainda não entendeu isso. Ezequiel 44, vai lá comigo. Estou correndo aqui porque o tempo, a mensagem é extensa. Eu não prego mensagens extensas assim, mas não tinha como. 44, do 1 em diante, fala assim: a reforma no ministério do santuário. Deus foi com Ezequiel em todos os ministérios do templo, fazendo uma reforma. Havia muita coisa errada naquele templo de Jerusalém. Do verso 1 em diante fala assim: e o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Diga assim comigo: fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. As águas saem por debaixo do limiar da porta. Igreja, lembra quando o homem e a mulher foram formados e Deus colocou eles no jardim do Éden? O homem pecou, a mulher pecou e eles foram retirados para fora do Éden. Deus teve que pedir licença para eles. Eu fiz para vocês, mas eu vou ter que retirar vocês do jardim que eu fiz para vocês. Eu imagino assim como aquilo, eu não vou dizer sofrido, porque Deus não é homem para sofrer, mas deve ter sido terrível. Deus fez aquele lugar para o homem, para nós. E ali o homem tinha acesso direto a Deus. A Bíblia fala que todos os dias
Ao entardecer, Deus estava ali batendo papo, relacionando com o homem no jardim do Éden. Mas quando o homem peca, ele teve que ser retirado e 2 anjos guardaram a porta de entrada do jardim do Éden. Mas a Bíblia fala que o Filho de Deus, Jesus, é a porta. Essa porta foi reaberta para nós. A porta que estava fechada foi aberta. Ela foi aberta, ela estava fechada no Antigo Testamento. Mas vindo a nova aliança, Jesus vem e abre essa porta. Porque fala que o Senhor havia passado por ela. Sim, o Senhor fez o jardim. E ele se fechou para nós por culpa nossa. Ficamos exilados no mundo, mas o Senhor nos traz de volta pela porta. Jesus, o Filho, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse viverá. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A porta foi aberta, igreja. A porta foi aberta. E ela não vai fechar nunca mais. Porque Jesus é a porta. E Jesus é o próprio Deus, o caminho, a verdade, a vida. No texto da mulher samaritana, lá em João 4:14, essa mulher ouve Jesus. E ela faz uma pergunta: onde nós podemos adorar ao Senhor? E ele fala com ela que, lá na beira do poço, né? É interessante que Jesus não fazia nada sem um propósito. Ele vai conversar com uma mulher samaritana, uma miscelânea, né? Não era nem judia. Havia uma discordância ali entre os samaritanos e os judeus, porque eles não eram judeus legítimos. Uma indiferença. Jesus vai lá, ela tirando água de uma cisterna. A cisterna, quem faz a cisterna é o homem. Mas a Bíblia fala no contexto de Ezequiel que as águas, elas brotavam dentro do templo. E olha o que Jesus fala para ela: você está tirando água dessa cisterna, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E ela se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de você. Esse é o culto interno que Deus quer de nós. Põe a mão no seu peito e diga assim: eu sou um culto. Se eu não tenho sido, eu preciso ser um culto contínuo diante do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala no livro de Jeremias que o homem, ele preferiu construir cisternas rotas que não retêm as águas, a viver do Senhor, a viver das águas do rio do Senhor. Essa mulher vivia da cisterna, cheia de traumas, cheia de problemas interiores, cheia de questões que ela não conseguia resolver e nem entender nela mesma. O psicológico dessa mulher estava detonado, irmãos. Ela tinha homens na sua vida que não eram marido. Certamente poderiam ser homens de outras, sabe-se lá. Mas ela teve uma coisa: ela foi sincera diante de Jesus. E ela alcançou a benevolência do Senhor. E ela bebeu dessas águas. E naquele momento ela saiu da clausura de viver apenas na beira daquele poço, buscando água num horário que não era comum, para não se encontrar com as outras mulheres, para não ser questionada. Ela se escondia num exílio pessoal. Era um exílio pessoal. E ela então, de imediato, quando ela entende o que Jesus estava falando para ela, ela volta para a cidade e começa a pregar o evangelho. Aleluia! Ela começa a pregar aquilo que ela havia ouvido. As torrentes das águas, elas desaguam no Mar Morto. Eu acho que eu não preciso te falar o que é o Mar Morto hoje. É um mundo que perece. Mar Morto, se você nunca foi lá, eu também não. Mas eu leio, e quem lê viaja, né, irmãos? Quem lê viaja. Você pode ir lá do outro lado do mundo lendo. Eu sei que ele é raso. Você pode andar no meio do Mar Morto assim. É isso mesmo, né, gente? Alguém já foi no Mar Morto? Ninguém, gente? Nós estamos precisando fazer umas viagens para Israel. E a pessoa não afunda. E parece que boia muito facilmente. É Mar Morto mesmo. Só que à medida que essas águas entravam no Mar Morto, elas vivificavam essas águas.
Você tem em você, eu tenho em mim, nós temos um poder vivificador em nós, que é a vida de Jesus Cristo, que é o poder de Deus que opera em nós, igreja. Diga isso para quem está do seu lado. Você tem o poder de vivificar pessoas pela palavra. Você tem o poder de vivificar pessoas através da palavra. As margens desse rio, aí no final do capítulo de Ezequiel 47, haveria toda sorte de árvore frutífera. Quando eu penso em árvore que frutifica, eu penso em caráter. Se você ler em Gálatas, fala dos frutos, capítulo 5. E o que determina o nosso caráter em Cristo são frutos, irmãos. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Quando sai muita coisa torpe, atitudes que não condizem, a gente pensa, essa árvore não presta. Essa árvore não presta. E uma das coisas que tem atingido a igreja de Cristo é caráter. Caráter é um negócio que, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Deus precisa trabalhar em nós nessa parte. Aliás, o Brasil, ele já tem uma história de falta de caráter terrível. O jeitinho brasileiro é falta de caráter puro, irmãos. É ausência de caráter puro. E muitos vão na influência disso. Isso rouba a presença do Senhor em nós. Você sabia que quando você prega o evangelho para uma pessoa, ela olha para você? Aí a gente fala assim, não olha para mim, não, ela tem que olhar para você, porque ela tem que ver atitudes. A Bíblia fala assim, que essa geração anseia pela manifestação dos escolhidos de Deus. Ela anseia por uma vida que mostre para ela que tem algo diferente, que tem jeito de viver uma vida diferente, que tem como eu seguir os mandamentos, as ordenanças do Senhor num mundo tão hostil dentro do qual eu vivo. É o tal do querer. Tem gente que se vende tão fácil, mas ele não sabe que ele está vendendo, não é ele está perdendo Deus na vida dele. Não se perca de Deus, querido. Aproxime-se mais dele. Aproxime-se mais dele. E no final, o texto de Ezequiel 47 termina falando que muitos peixes virão. Muitos peixes. O que são peixes, queridos? Almas. Não precisa forçar para as almas virem. Quando elas veem frutos, elas vêm. Eu quero que você fique de pé. Eu já estou encerrando. A irmã Eva, intercessora da igreja, falou um dia numa reunião que vai atrair as pessoas para a igreja. É a presença de Deus. Se depare com a glória de Deus, igreja. Se depare com a glória de Deus. Você não vai precisar forçar tanto o seu trabalho. Eu também não. A gente não vai precisar forçar nada para crescer, porque vai ser tão assim, como águas fluindo pelos limiares por debaixo da porta. Feche os seus olhos, Fred. É apenas fluir a presença do Pai. Levanta suas mãos para o alto. Deus está exigindo de nós, exigindo entre aspas, porque Ele sabe que nós podemos dar isso a Ele. Um culto interior mais intenso. A CBP, ela será referência de avivamento para muitas pessoas. Mas é preciso restaurar o culto interior nas nossas vidas. É preciso restaurar o culto interior nas nossas vidas. Fazemos festas, apresentações, muitas coisas, isso é bom. Mas se não mexer lá dentro, não vai mudar. Se não mexer no caráter, não vai mudar. A começar de nós que estamos aqui na frente. Eu não estou isentando ninguém. Pregar sobre isso é difícil, porque dá a impressão que a gente faz tudo certo. Não, irmãos. Nós somos tão falhos quanto vocês. Talvez que a gente entenda mais o propósito de Deus para nós. Mas o fato é que nós entendemos
Nós precisamos mover um culto interior constantemente dentro de nós. O culto não pode começar só no templo. O culto lá em Ezequiel estava no templo e eles faziam tudo errado. Mas quando veio a nova aliança em Cristo, esse culto começou a jorrar como águas purificadoras dentro do nosso interior. E começou a fluir em nós uma vida plena de Deus. Hoje não tem desculpa mais para você não ser Deus puro, para você não viver Deus na sua vida. Feche os seus olhos. Eu não gostaria que você olhasse para mim agora. Feche os seus olhos. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Só ouça isso que eu vou ler aqui agora. Nós vamos cantar um hino rápido aqui, mas vamos cantar. Em Jeremias 29, 11. Fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado, eu me deixarei ser achado de vós. Eu me permito ser achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu os levantarei para a minha glória. Eu os levantarei para a minha glória. Eu quero que você comece a exaltar o Senhor aí no seu lugar. E se você tem tido dificuldade de buscar o Senhor, esse é o momento. Essa é a hora. Essa é a hora. Nós necessitamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. Não fique disperso. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. É derramar. Se você sabe cantar, você pode cantar como oração ao Senhor. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Levanta suas mãos para o alto. Pede a Ele para te levar além. Leva-me além do básico. Além dos limites desse país que nós vivemos. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Nos conduza, Pai. Nos conduza, Pai. Nos impacta, Senhor, com o peso da tua glória. Nos conduza, Senhor. Minha vida flui mais da tua, mais do teu poder. Põe a sua mão sobre o seu coração. Senhor, do coração procedem as saídas da vida. O que nós queremos, o que nós precisamos, Deus, o Senhor já colocou em nós. Nós temos o Teu Espírito. Nós temos sim a presença e a manifestação da Tua glória em nós. Que o Senhor, Pai, nos faça viver esses rios.
Que o Senhor tire toda a sequidão do nosso espírito, do nosso coração, das nossas almas. Deus, em nome de Jesus, que nós paremos de achar graça no pecado, Pai, e possamos nos voltar para uma vida plena com o Senhor. Que essas águas, Deus, venham inundar o nosso ser, tirando toda a morte, tirando todo resquício, Deus, que nos impede de fluir na Tua presença, Pai. Que o Senhor nos leve a um nível mais intenso da Tua presença. Você quer um nível mais intenso da presença do Senhor? Então diga assim: eu quero, Senhor. Eu quero, Deus. Grite para Ele: eu quero, Deus. Eu quero. Senhor, a CBP quer sair desse limite. Nós queremos sair desse limite, Senhor. Nós queremos ir além, porque o Senhor vai além. E o Senhor nos leva além. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor e exaltá-lo e adorá-lo. Em nome de Jesus. Vá além. Não apenas olhe para as águas, entre nelas.